Vamos dizer, já tu fala. Pai de amor e de misericórdia, cuja tua presença nos encontramos nessa noite. Senhor, repreenda agora, Pai, todo levante de Satanás. Repreenda, Pai amado, todo o mal, Senhor. Repreenda, Deus querido, aleluia, Pai, toda seta maligna, Senhor, tudo aquilo que vem de encontro, Senhor, para tentar atrapalhar, Senhor da glória, pois a obra não é minha, a obra é da tua serva, a obra é do Senhor, e aqui nós estamos com um canal de bênção, Senhor, para abençoar, Deus querido, aleluia, vidas, ó Deus, a qual serão, Deus querido, alcançado através, Deus querido, aleluia, Pai amado, desse trabalho. Por isso, ó Deus, aleluia, começa a dar ordem agora, Senhor, aos seus anjos para nos guardar e nos proteger e nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Podemos? Então vamos lá. Livro de Êxodo, no seu capítulo 17, a partir do verso de número 8, qual nós estávamos lendo, e vai dizer então que a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Moisés, né, pelo que, vou ler o 9, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra que nessa noite, a qual o Senhor da glória, ele nos concede. Aqui a gente vai encontrar um homem a qual o Senhor, ele chamar, aleluia, para estar ali de frente a uma guerra, a uma luta. E havia ali também uma luta muito, mas muito grande mesmo, a qual os amalequitas, eles tentavam, ao todo tempo, destruir, acabar com o povo de Israel. E o povo de Israel estavam ali lutando para que resistisse aos ataques dos amalequitas. E nós sabemos perfeitamente que quando o povo de Deus, né, vai se reunir para uma peleja, para uma luta, eles têm que estar na total ligação com Deus. Aí Deus, né, misericórdia do Senhor, Deus ele usa Moisés para que ele viesse estar ali escolhendo e separando os homens de guerra e separando também os armamentos de guerra para entrar nessa guerra, para entrar nessa peleja. E quando os amalequitas eles estavam ali lutando, guerreando contra o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai nos relatar que Moisés ele cansava. Moisés ele cansava e os braços de Moisés abaixavam de forma que os amalequitas eles prevaleciam. Mas aí Deus ele deu uma estratégia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e colocou ali do lado de Moisés, né, Ur e Arão, a qual Ur ele levantava e Moisés e Arão também, e os braços de Moisés se mantinham-se de pé em oração. E todas as vezes que ele vinha cansar, eles levantavam, erguiam cada vez mais e mais os braços de Moisés, para que assim o povo continuasse ali na luta. E sempre que a mão de Moisés descia, os amalequitas prevaleciam. E quando eles erguiam, o povo de Israel vencia. E louvado seja o nome de Jesus por essa guerra, por essa batalha, por relatar que ele não chamou covarde, ele não chamou ninguém capaz, ainda que naquele tempo muitos se achavam incapazes de ir para a guerra, muitos não tinham preparação, mas Deus, ele não chamou ninguém preparado. Deus é que capacita, Deus é que prepara. Nós estamos vivendo, né, vivenciando essa guerra de Irã, de Iraque. Nós estamos vendo aí o mundo em guerra, mas ainda assim nós sabemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que guerreia as nossas lutas, que guerreia as nossas batalhas. Aí aqui a gente vai no verso de número 13. Assim Josué desfez os Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreva isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória dos Amaleque. Então o próprio Deus, foi o próprio Deus que acabou, que dissipou com os amalequitas. Foi o próprio Deus. Então Deus, nesse momento, ele se levanta a favor de um povo que estava ali em prontidão, estava pronto para vencer, porque eles não recuaram diante das adversidades.
eles não recuaram diante das lutas, que mesmo que os amalequitas poderiam ser homens grandes, fortes, armados, mas diante daquela guerra, eles estavam ali. E tinha um líder que guerreava e lutavam por eles, que estavam junto deles. Ou seja, a palavra de Deus nos dá respaldo sobre isso. Deus, ele não chamou ninguém frouxo, Deus não chamou ninguém incapaz, Deus não chamou ninguém capacitado. Deus chamou aquelas pessoas que estão pronto para estar diante da batalha. Aquele que está pronto para estar diante da batalha, Deus os chamou. Então, nessa noite, a palavra de Deus, ela me ressalta ao meu coração que quanto mais, né, a igreja ora, mais a igreja vence. Quanto mais a igreja clama, mais a igreja vence. E essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E Moisés ali, ele edifica um altar, e isso me chama muita atenção, que o nome desse altar ele vai colocar que o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa pedra. Aleluia, a pedra angular. A pedra principal que estava ali, aleluia, para poder dar a vitória ao povo de Israel. E o Senhor, aleluia, ele fala comigo e contigo nessa noite também. Ele nos chamou, aleluia, e é ele que tem nos preparado, é ele que tem nos capacitado. Ainda que você se julgue assim, eu não estou pronta, aleluia, mas o Senhor, naquele momento daquela guerra, quando Moisés ele não tinha, né, se achava que as forças estavam se desvarindo, ele levantou quem? Ur e Arão. Então é isso que o Senhor quer falar comigo e contigo nessa noite, amadas. Amados do Senhor, saiba que Deus está colocando ao seu lado Ur e Arão. Saiba que Deus tem levantado homens e mulheres para estar ao seu lado, pelejando essa guerra, essa luta que não é sua. Essa guerra que você pode estar pensando, olha, eu não vou conseguir, eu não vou suportar, está pesado demais, mas é Ele que te chama, aleluia, Canabachébia, para esse comando, aleluia. É Ele que guerreia, é Ele que te levanta com mãos fortes para você lutar e guerrear essa luta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele é a tua bandeira, assim como Ele levantou Ur e Arão, Ele também vai levantar, aleluia, ou já tem levantado homens e mulheres de Deus para estar com você, para estar nessa peleja. Mas uma coisa que o Espírito Santo de Deus me toca para dizer para você, aleluia, não desista, não desista, persista, ainda que seja com pouca força. Você vai olhar assim, eu não estou conseguindo. Ainda que você pense que está difícil, mas persevere, persevere em oração. Algo que eu falava nesses dias, falei na segunda-feira, na outra live em que eu participava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu achava que eu não tinha mais força, eu liguei para algumas irmãs e pedi, abençoada, irmã de Deus, serva do Senhor, me ajuda, vamos lá. E é assim que o Senhor faz. Quando você pensa que você está sozinha, Ele sempre vai enviar um Ur e um Arão para estar contigo, levantando oração, para estar clamando, para estar jejuando, para estar edificando a sua vida juntamente contigo. Porque nessa nossa caminhada, a gente vai encontrar vários amalequitas, vamos encontrar vários amalequitas para tentar nos destruir, para tentar nos desanimar. E eu não sei, amados, de repente, o amalequita da sua vida hoje possa ser uma depressão, o amalequita da sua vida hoje possa ser uma ansiedade que tem te tirado o sono, um desemprego, né? Possa ser o teu esposo, o seu filho, né? A tua família, possa ser algo que tem te tirado, né? Mexido com tuas emoções, com seus emocionais. Mas eu quero te dizer para você que hoje o Senhor ele levanta Ur e Arão para estar juntamente contigo e para te ajudar nessa peleja. E ele manda dizer para você, saiba que o Senhor é a sua bandeira. O Senhor, porquanto ele jurou, aleluia, que haveria guerra, e essa guerra ele derrotou todos os amalequitas, todos. Nenhuma geração dos amalequitas prevaleceu contra a igreja do Senhor. Nenhum
a Malequita ficou ali para poder se prevalecer. Não, não, não. Saiba que quando nós estamos, aleluia, firme e certo e convicto da nossa vitória, saiba que nós teremos guerra, vai se levantar. A Bíblia me vai relatar também que Neemias, quando ele soube também que os seus compatriotas, né, o seu povo, estavam ali, que a cidade estava toda destruída, ele vai e fala com o rei, e o rei ele dá uma carta de permissão para que ele vá até a cidade, até Jerusalém, para poder reconstruir os muros que estavam derribados. Aí o que acontece? Se levantam contra Neemias, né? Se levantam contra ele e vai dizer: quem? Estou aqui conjecturando com as minhas palavras que é o jeito que Deus me deu. Quem? Você? Você não vai conseguir, não. Você vai conseguir levantar esses muros? Olha só, Neemias, o muro é muito extenso. Olha quantos tijolos precisam ser levantados. Olha o caminho que você precisa percorrer, tentando desanimar Neemias. Mas não houve Sambalate, Tobias e Gesem que desanimasse, aleluia, Neemias. Neemias, ainda que com pouca força, ele foi ali, de casa em casa, pedindo ajuda de um ao outro, e foram ali, cada grupo foram se reunindo, cada família foi se reunindo, e Deus foi levantando, né? Foi dando força, foi dando vigor, foi dando saúde, e eles foram levantando os muros que estavam totalmente derribados. É isso que o Senhor quer dizer para você e quer falar comigo. Se está destruído, se está derrubado, ainda existe uma saída. Ainda existe, aleluia, um Deus que nem tudo acabou. Nem tudo acabou. Não está, porque ele ainda não deu a última palavra. Ele ainda não deu o veredito final. Imagine se naquela guerra que ali com Moisés, né? Se ele tivesse cansou da primeira vez, desceu os braços, desceu as mãos e desse por acabada aquela guerra vencida. Que Deus é esse que nós servimos, que nós não, acabou, está tudo terminado, está tudo. Não, não, não. O nosso Deus não é um Deus de derrota, ele é um Deus de vitória. É ele que garante a minha e a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo estava ali no deserto, quando o povo já achava que não tinha jeito, louvado seja Cristo. Oh, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo achava que não tinha mais jeito, estava tudo perdido, o que o Senhor faz? Deus, ele levanta pessoas para estar ajudando ali, aleluia. E Moisés, ele foi um desses que ajudou o povo. E quando Moisés veio a faltar, Deus levantou Josué. Então, saiba que você nunca estará só. Deus vai sempre levantar alguém para estar comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava ouvindo a nossa irmã Jaque falando, quando ela foi para os Estados Unidos, e que ali Deus levantou pessoas para estarem com ela, para estar ajudando a ela. É assim, dessa mesma forma, comigo e contigo. Deus, ele vai sempre levantar alguém. A gente nunca pensamos que, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Deus, ele nos capacita, porque Deus, ele não chamou ninguém capacitado. Quem se acha capaz, quem se acha autossuficiente demais, Deus abate. Deus abate. Agora, Deus, ele levanta humilde, tá? Ele levanta humilde para mostrar que ele é Deus nas nossas vidas. Ele levanta, ele abate o exaltado e levanta o humilhado. Aquele que se acha humilhado, ele vai te levantar. É ele que vai te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar aqui, porquanto disse, né? Disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Eu estava aqui meditando essa palavra, e quando Deus me trouxe à memória uma pregação que eu ministrei em 2021, olha como é que Deus é lindo. Ele vai dizer que enquanto o povo estava trazendo o Egito, né? Porque o povo saiu do Egito, mas o povo ainda não havia saído, tirado o Egito de dentro dele. E era por isso que a guerra era constante, por isso que as lutas eram constantes. E o Espírito Santo de Deus me trouxe à minha memória que enquanto nós não tirarmos o Egito de dentro de nós, vai haver guerras, vai haver guerra. Mas, pastora, as lutas vão acontecer. Sim, Deus, ele não disse que seria fácil.
Ele falou na sua palavra que no mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque assim como ele venceu, com ele nós venceremos. Ele não diz na sua palavra que nós iremos vencer sozinhos, mas que nós venhamos não trazer o Egito para dentro, mas tirar o Egito de dentro de nós, para que assim nós com Cristo iremos vencer. Isso é uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, e eu creio que nós, a igreja do Senhor, iremos vencer. E a nossa certeza que nós temos da nossa vitória é que ele não vai prometer casa, carro, mansão, não. Ele tem nos prometido que vida eterna. Então, para todas essas lutas que nós estamos enfrentando, todas essas guerras que nós estamos passando, guerras emocionais, guerras financeiras, guerra familiar, né? Algumas estão enfrentando guerras conjugais, e tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo isso é para que nós venhamos cada dia mais tirar o Egito de dentro de nós e para que nós venhamos viver uma totalidade em Deus. Uma totalidade em Deus. E como é que é isso, pastora? Viver uma totalidade em Deus. Não negar a Cristo. Não negar a Cristo. Andar na obediência de Deus. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos a Deus, como nós deixamos, aleluia, o Espírito Santo de Deus agir em nós, né, na totalidade, mais e mais nós vamos estar fortalecidos em Deus. Mais e mais nós vamos estar com as nossas mãos erguidas, porque foi assim que Moisés, ele venceu as guerras. Foram de mãos erguidas. Mão erguidas. Crente só vence guerra com as mãos erguidas e joelho no chão. É com o joelho dobrado e mãos erguidas para os céus que o Senhor vai nos dar vitória. Amém? Eu louvo o Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade. Eu louvo o Senhor Jesus Cristo por esse canal de bênção e que Deus continue usando as nossas vidas para que nós venhamos alcançar outras vidas para o reino dos céus. Amém? Falou. Amém.